Bom, você já sabe, mas não custa lembrar. O Scrum Master não é um cargo. Muito bem, meus amigos. Rodrigo Pinto aqui, consultor e trainer pela Agile School. Bom, se você não está conectado ainda conosco nas redes sociais, aproveita, já deixa o seu like, também se inscreva aqui no nosso canal. Dessa maneira, você ensina o algoritmo que esse conteúdo é importante para você. Eu te ajudo com conteúdo gratuito, você me ajuda a divulgar mais ainda essa informação e todo mundo está ganhando nessa nossa relação. Se quiser saber mais dos nossos produtos ou serviços, agileschool.com.br. Se conecte conosco por lá também. E, em Portugal, agileschool.eu. Muito bem, meus amigos. A famosa frase aqui de aeroporto, na verdade, quando a gente está dentro da aeronave, né? Você já sabe, mas não custa lembrar. E aí fala lá que você não pode fumar na aeronave, etc e tal. E o que eu digo aqui para vocês? Você já sabe, mas não custa lembrar. Scrum Master não é um cargo. Por que eu estou falando sobre isso hoje novamente, gente? Eu já falei sobre isso em alguns vídeos, talvez, mais de um anteriores aqui. Porque eu continuo ouvindo, continuo vendo o famoso, né, as famosas frases de LinkedIn, né? Além do ágil já morreu, o ágil morreu novamente, mais uma vez mataram o ágil. Pessoas falando novamente ainda, não, o Scrum Master não existirá no futuro, qual é o futuro do Scrum Master, todo mundo apreensível, etc e tal. E aí o que eu quero dizer, o que eu quero trazer aqui é que, não, mais ainda do que somente falar sobre o futuro do Scrum Master, é que as pessoas compreendam hoje o que significa o papel do Scrum Master. Então vamos lá. O Scrum Master não é um cargo, gente. O que eu quero falar com isso? Na história do Scrum, então desde que o Scrum foi estabelecido, lá na década de 90, lá Ken Schwaber, Jeff Sutherland, e depois com as evoluções que o framework foi tendo, então para aqueles que não sabem, o Scrum ele não nasce e é a mesma ferramenta desde então. Ele veio sofrendo alterações. A própria maneira como os criadores do Scrum e depois a própria comunidade ágil, ela veio dando seus feedbacks ali sobre a implementação do framework, formas mais interessantes de se trabalhar, o próprio framework se reinventou. E aí, o Ken e o Jeff, eles são os mantenedores do Scrum Guide, gente. O Scrum Guide é uma literatura. Hoje é um e-book de uns 10, 12 páginas, que ele vai garantir ali o entendimento sobre o que é o Scrum, o entendimento sobre a comunidade ágil e a comunidade dos praticantes do Scrum, sobre quais são seus elementos. E aí ali está definido o que é um Scrum Master. Ok, o Scrum Guide ele já vem sendo publicado há muitos anos e ele vai sofrendo as alterações, vai sofrendo as suas atualizações. No ano de 2017 foi publicada a penúltima versão do Scrum Guide. Lá descrevia o Scrum Master como papel, ok? Então, o Scrum Master anteriormente ele era descrito com esse termo, role do inglês, ok? Quando foi traduzido para o português, ficou papel. Então, o time Scrum tem 3 papéis, era assim que estava descrito lá o Scrum Guide. Depois, pessoal, veio a versão 2020, que é a versão atual do Scrum Guide no ano em que eu estou gravando aqui esse vídeo. Na versão de 2020, você pode procurar agora, tá? Pode ir lá no site do scrumguides.org e baixa lá o Scrum Guide e verifique isso. A palavra papel, ela foi removida do Scrum Guide, ok? Hoje, o que nós utilizamos para nos referenciar a não só o Scrum Master, mas qualquer outro termo ali, Product Owner, desenvolvedor ou Scrum Master, nós hoje utilizamos a palavra do inglês accountability, que no português foi traduzido como responsabilidade. Então, eu falo o seguinte, ó, que a equipe Scrum tem 3 responsabilidades dentro dela. Product Owner, Scrum Master, desenvolvedor. Ok? Por que foi feita essa alteração, gente? Porque nada, tudo é proposital, vamos dizer, né? Nada é por acaso ali nessas alterações que o Scrum Guide traz. A comunidade Scrum, nas pessoas ali do próprio Ken e Jeff, que fazem a redação do Scrum Guide, eles verificaram que usar um outro termo conseguiria expressar melhor o significado do que hoje nós chamamos de Scrum Master, Product Owner, etc. Tá bom? Então, ao invés de utilizar papel, por que papel não era uma boa palavra? Role não era uma boa palavra no entendimento da comunidade atualmente? Porque essa palavra ela nos remetia muito ao quê? Ao cargo, nos remetia muito a uma, né, aquela função full time que a pessoa estará a operar. E aí, o que o Ken e o Jeff resolveram fazer então? Vamos trocar esse termo de role para accountability. Vamos trocar esse termo, então, de papel para responsabilidade. Porque com responsabilidade você consegue, é mais fácil de você compreender que as responsabilidades podem ser, uma pessoa pode ter mais de uma responsabilidade dentro da equipe.
ok? Então você desconecta um pouco essa visão de um cargo full-time. Hoje nós compreendemos nas empresas, né, que muitas empresas aderiram de tal forma, incorporaram de tal forma o framework Scrum e a agilidade, que acaba chamando os papéis mesmo, né, ou até cargos, muitas vezes são eh, as pessoas colocam isso lá no LinkedIn, né, como um papel full-time dela ali, como sendo aquele profissional ali, o Scrum Master, ou um outro papel, que é o Product Owner, chamando dessa forma, assim. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que o Scrum Master não foi criado e não existe nenhuma regra, nada no Scrum, no Scrum Guide que fala que o Scrum Master deve ser full time, ele só deve executar aquela função, ok? Então, olha só, eu trouxe aqui, e por isso que até, né, fechando essa introdução, a própria discussão que existe hoje no LinkedIn, nas redes sociais, sobre, ah, não, o Scrum Master não vai existir no futuro, é que eles estão a dizer que uma pessoa que tenha esse cargo ou essa função, essa role, esse papel Scrum Master, única e exclusivamente, isso não existirá no futuro. Esse é o argumento que as pessoas acabam tendo hoje. E eu até questiono, tá? Eu não assumo isso como sendo 100% verdade, não. Eu acho que as empresas, os cenários, eles vão ser complexos o suficiente para que, em alguns momentos, isso seja necessário e seja útil numa empresa, ou em outro contexto, em outra empresa, isso não seja mais necessário, ok? Como a gente percebe hoje, tá? Hoje em dia a gente percebe acontecendo no mercado atual. Por exemplo, eu estava no Agile Brasil 2019, se não me engano, acho que foi 2019, em que um gerente de desenvolvimento do Nubank foi um dos keynotes do evento e ele falou que lá no Nubank, na sua unidade de negócio ali, não existiam agilistas. Não existia Scrum Master, ou Agile Coach, ou Agile Master, seja lá o que for. E aí os times do Nubank ali, eles tinham o Product Manager, que também fazia um pouco desse papel, ou tinha lá um Tech Lead que Tech Lead com Product Manager já resolviam todas as necessidades do time, ok? E aí o que eu digo? Que depois, né, eu até fui conversar com algumas pessoas depois, inclusive pessoas que trabalhavam no Nubank, peguei um pouco mais de contexto. E a gente verificou o quê? A conclusão que eu tomei ali? Que aquela era uma situação e um cenário que era específico daquela empresa. Isso não significa que toda empresa vai operar dessa forma, ou que toda empresa deveria operar dessa forma, ok? Em cenários complexos, né, em cenários, né, e o pensamento sistêmico nos leva a ter essa conclusão. Uma certa solução, ela não vai ser as is, né, sendo transportada para um outro cenário, para um outro contexto, que é muito diferente, ok? Muitas pessoas falam, ah, não, porque no Google não funciona assim. Eu falei, tá bom, você tem as pessoas do Google na sua empresa? Você constrói produtos, você é tão lucrativo quanto o Google? Se você tiver algumas características dessas, muitas vezes você pode incorporar certos princípios ali, práticas do Google. Se não, não, é muito melhor nós pensarmos de forma mais focada ali, mais única para a sua empresa. Tá curtindo esse conteúdo? Então eu quero te fazer um convite. Nos próximos dias nós vamos ter o treinamento PSM, um treinamento oficial da Scrum.org. Você está começando agora como Scrum Master ou está pensando em se tornar um Scrum Master, esse é o treinamento certo para você compreender as bases do Framework Scrum e principalmente do papel do Scrum Master de valor. Esse mesmo curso ele te dá a chance de prestar a prova de certificação PSM1. Você vai ganhar 2 vouchers para prestar essa forma. Dessa maneira você ganha o conhecimento e também pode sair com um certificado internacional. Se quiser mais informações, link na descrição ou www.agileschool.com.br. E aí o que nós temos então, voltando para o tema aqui, é que o Scrum, ele estabelece então responsabilidade, gente. Entenda isso. Ele estabelece accountabilities, responsabilidades. E isso que significa que essas responsabilidades estarão sobre alguém. Se na sua empresa, a partir de agora, então, morte ao cargo Scrum Master, ok, mas aquela responsabilidade, aquela accountability, vai para onde? Alguém tem que tomar conta disso, pessoal. Ah, não, isso não será transportado para ninguém. Ah, então vai ficar flutuando, assim, aquelas responsabilidades que eram do Scrum Master ficam flutuando. Então, beleza, vamos ver se a gente consegue
fazer uma consulta no Scrum Guide sobre que responsabilidades são essas e se a gente pode deixar essas responsabilidades a ver navios, né? Ninguém fica mais responsável por isso a partir de agora. Eu fui aqui no Scrum Guide e eu fiz uma consulta por Scrum Master e agora vamos ver o que o Scrum Guide fala do Scrum Master na sua última versão, tá? De 2020. A palavra Scrum Master, ela aparece 12 vezes, tá? No Scrum Guide. Então, indo direto aqui para onde existem as descrições, fala o seguinte, ó. Em suma, o Scrum requer um Scrum Master para promover um ambiente onde... E aí descreve um pouco do Scrum. E aí aqui já começa a trazer a primeira responsabilidade. O Scrum Master é a pessoa que promove um ambiente para que o método ágil ali funcione. Ok? Então, se você fala assim, ó, ah, não, na minha empresa não tem mais Scrum Master. Tá. Quem é a pessoa agora que é responsável por promover um ambiente no qual o framework de trabalho ali, ou a estrutura, ou as práticas de trabalho, elas sejam executadas? Que as pessoas respondam pelas suas próprias accountabilities, né, pelos seus próprios papéis ou suas responsabilidades dentro da equipe? Então, toda essa dinâmica que é descrita aqui no Scrum, aqui como um processo de trabalho, tá bom. Que a gente esteja utilizando agora o XP, que a gente esteja utilizando o Kanban, não tem mais Scrum Master? Ótimo. Que outra pessoa estará responsável por promover um ambiente aqui em que o sistema de trabalho funcione? Não vai ter ninguém responsável por isso? Todos vão ficar responsáveis por isso? Me parece, começa aqui uma dinâmica, né, de ausência, né, ou é o cachorro de muitos donos, ou é o cachorro que não tem dono nenhum, né? Aquela responsabilidade não fica com ninguém. Então, beleza, vamos continuar aqui para ver outras responsabilidades que o Scrum Master também tem, né? Depois da segunda vez que o Scrum Master aparece aqui no Scrum Guide, fala que o time Scrum consiste de um Scrum Master, Product Owner e Developers, né? Consiste de, né, essas três accountabilities, essas três responsabilidades. E o interessante é isso, né? O Scrum Guide fala: o time Scrum tem essas três responsabilidades. Se vai ser uma só pessoa que possa fazer as três ao mesmo tempo, ou uma outra pessoa que faz duas responsabilidades ao mesmo tempo, tá tudo bem. O Scrum Guide não vai proibir você de ter essas coisas. Então, é uma pessoa que pode ocupar duas responsabilidades ou trazer sobre si duas responsabilidades ao mesmo tempo. Tá tudo bem. Se você não tem orçamento na tua empresa para ter um Scrum Master full time, você vai ter que ter uma outra pessoa que já está numa função e que vai trazer a responsabilidade de Scrum Master para si. Essa é a saída que o Scrum Guide já trouxe, nós já falamos sobre isso há muito tempo, né? E ainda as pessoas continuam a ficar viciadas nessa questão de se ter ou não o Scrum Master no futuro, full time, etc. Mas a gente vê que é sim muito necessário. Vamos lá. Indo mais à frente aqui, ó, nas responsabilidades. Aí sim, aí chega no momento do Scrum Guide onde a gente tem a descrição do Scrum Master. E olha só, o Scrum Master é responsável por estabelecer o Scrum. Então, nós já falamos sobre aquilo, né, sobre essa questão da responsabilidade. É responsável pela eficácia do time Scrum. Essa frase aqui, para mim, tem que sublinhar ela 10 vezes aqui. O Scrum Master é responsável pela eficácia do time Scrum. Se você fala assim, ó, nós vamos remover o Scrum Master aqui da nossa empresa e da nossa equipe, como até algumas empresas resolveram fazer. Tá bom. Tem alguém agora que é responsável pela eficácia da equipe? Ou esse vai ficar, né, o time sem dono aqui, o time sem... Todos são responsáveis por tudo, é isso? O Scrum Master é a pessoa que é responsável pela eficácia do time Scrum. Se isso não acontecia no passado, é outra questão aqui, tá bom? Mas sempre foi esse um dos papéis aqui, uma das responsabilidades de um Scrum Master. Ok? Então, um bom Scrum Master deve prezar por isso. Essa responsabilidade precisa estar com alguém. Essa responsabilidade, em última instância, alguém tem que responder por isso. Ó, o Scrum Master é responsável pela eficácia do time Scrum. Eles fazem isso permitindo que o time Scrum melhore suas práticas dentro do framework, melhore as práticas do dia a dia. Então, o Scrum Master faz isso promovendo ali melhoria contínua nas práticas do dia a dia. Quem é responsável pela promoção da melhoria contínua? Isso fica largado? A equipe sozinha vai pensar nisso. Tá bom, vamos ver. Vamos continuar aqui, ó. Depois fala o seguinte, ó. O Scrum Master, ou Scrum Masters, são verdadeiros líderes que servem ao time Scrum e à organização. Tá, líderes. A gente sabe do papel de um líder, da importância de líderes. Isso vem em toda a história da humanidade. Toda a sociedade,
nos desenvolvemos e nos organizamos dessa forma. Existem pessoas que lideram, existem pessoas que tomam a frente, existem pessoas que são responsáveis pelas outras, existem pessoas que garantem que as outras, né, influenciam que as outras numa certa direção, garantem que as outras estão cumprindo suas responsabilidades. Então, um papel de liderança você vai remover, então, porque aqui fala que os Scrum Masters são líderes dentro do time Scrum. Se você fala assim, não temos Scrum Master, nada, então ninguém vai ser líder, então, dentro do seu time? Ou vai ter um líder dentro do time, de alguma forma? Continuando, ó. O Scrum Master serve ao time Scrum e aí ele descreve várias formas, ó. Treina os membros do time em autogerenciamento e cross-funcionalidade, né? Isso aqui fala das dinâmicas de trabalho ali, das pessoas serem também até proativas, né? Conseguirem trabalhar bem de forma cooperativa, trabalhar de forma com sinergia. Ajuda o time a se concentrar nos incrementos de alto valor que respeitam a definição de pronto, ou seja, garante que o time tem foco no valor e na qualidade. Então você remove o Scrum Master, remove essa responsabilidade. Ninguém mais é responsável por isso. Ninguém tem esse olhar. Remoção de impedimentos. Remove os impedimentos para o progresso do time. Então, ninguém mais tem essa responsabilidade. Todo mundo cuida de tudo. Garante que os eventos do Scrum ocorram e que sejam positivos, produtivos. Ninguém mais tem essa responsabilidade também. Ok. Ninguém é mais responsável, né? Ninguém tem esse olhar mais pelo processo de trabalho. Depois fala o seguinte, ó, que o Scrum Master, e a lista vai aqui, tá bom? O Scrum Master servindo ao Product Owner. Então, beleza, não temos mais Scrum Master. Quem que pode apoiar o Product Owner na sua função? Alguma outra pessoa teria que fazer isso. Ou não, deixa lá o Product Owner sozinho lá, ele que se vire, etc. Ok? O Scrum Master serve à organização, é o terceiro bloco que nós temos, ó. Lidera, treina e orienta a organização na adoção do Scrum, planeja e aconselha a implementação do Scrum, organização, agilidade, etc. Ó, remove barreiras entre stakeholders e o time. Então, ninguém mais tem essa responsabilidade agora. Ok? Nós estamos extinguindo os Scrum Masters aqui da empresa e da nossa equipe, então essas responsabilidades aqui não vão para ninguém, então. Ficam... Ou, não existirá Scrum Master no futuro? Então, todas essas responsabilidades que eu acabei de descrever aqui, ninguém mais fica responsável por isso. Magicamente, de alguma forma, o time vai se orientar ou vai saber fazer isso daqui. Ok. Enfim, gente, finalizando aqui, é isso que o Scrum Guide descreve aqui sobre as responsabilidades do Scrum Master. E o que eu quero dizer, finalizando esse vídeo, é que a importância de que essas responsabilidades, elas têm muito impacto e muito valor no resultado da equipe, no resultado que o time vai construir. Se você me fala assim, ó, não, o Scrum Master não vai existir no futuro aqui, mas essas responsabilidades precisam ser observadas por alguém, gente. Então, o que eu falo? Talvez um cargo Scrum Master na tua empresa não exista, talvez o Scrum Master full-time dentro do seu time não exista mais, tá bom, mas as responsabilidades estarão com alguém. Se isso vai ser colocado na pessoa do Product Owner, se isso vai ser colocado talvez num Dev Senior, um Tech Lead, alguém vai ter que tomar essas responsabilidades. E daí, olha só como é uma questão de meio que ovo e a galinha ali, tudo. Se um Dev Senior toma todas essas responsabilidades que eu acabei de falar aqui, esse Dev Senior, que se chama João, ele é Dev Senior / Scrum Master. Ele tem as duas responsabilidades nas suas costas. Ele tem a responsabilidade de ser um Dev Senior, de ser lá um desenvolvedor para o time Scrum, de desenvolver o incremento de produto, e também as responsabilidades que eu acabei de descrever, de apoiar os demais, de ser um líder, de garantir que o processo de trabalho aconteça, de remover impedimentos, de garantir que o relacionamento com o externo, né, com os stakeholders, com os membros externos ao time Scrum, que isso está funcionando bem. Então é isso, pessoal. O Scrum Master continuou existindo na sua empresa. Você só não tem ele agora como um cargo ou como uma atuação full-time. E ele está agora nas costas de uma outra pessoa. Uma pessoa está dobrando papéis ali, né? Dobrando responsabilidades, vamos colocar. Tem a responsabilidade que sempre foi de desenvolvedor e tem a responsabilidade de Scrum Master. Ok, se a sua empresa encontrou o caminho dessa forma, fechado. Você nunca deixou de aplicar o Scrum, você continuou a aplicar o Scrum da mesma forma, como sempre foi. Então, tira isso da mente, né? Talvez os Scrum Masters estejam com um pouco de receio aqui, aqueles que são full-time, de que, olha, o que será então, né? Se todo o LinkedIn está falando
que o meu papel não vai mais existir no futuro, né? O que eu vou fazer da minha vida aqui? E a gente percebe que essas responsabilidades aqui, ó, são as responsabilidades de um líder, de um gerente, de um gestor. Talvez se você esteja com receio de que essas responsabilidades todas aqui deixem de existir numa empresa, talvez em algumas empresas essas responsabilidades venham a passar para um outro papel, para uma outra pessoa. Então você vai ter que se reinventar talvez nessas suas funções. Talvez você que é um Scrum Master full time deva investir mais em produto e se tornar agora então um gestor de produto, um Product Owner. E aí você pode ser Product Owner e Scrum Master ao mesmo tempo. Ou você volta, aqueles que vieram da tecnologia, voltam a trabalhar como programadores ali, então conseguem fazer o trabalho de Scrum Master e desenvolvedor ao mesmo tempo. Enfim, ah, e o que eu costumo dizer também, né? Vai existir contexto para tudo. Vai ter contexto em que o Scrum Master full time vai ser necessário e vai ser muito importante. Eu vejo muitas empresas que têm baixa maturidade, aqueles que não são o Google, percebe? A sua empresa não é o Google, não tem as pessoas mais sênior do mercado pagando horrores e tendo ultra lucratividade. Às vezes você vai ter pessoas que estão começando e etc. Essas pessoas precisam muitas vezes de um time, num time desses, de um Scrum Master full time. Ok? Então, o Scrum Master vai fazer sentido full time com essas responsabilidades ainda por muito tempo, na minha opinião, em várias empresas. Em outras empresas pode ser que a gente já assimilou melhor, a gente já está num cenário em que essas responsabilidades consigam ser aglutinadas numa outra pessoa. Então, um Product Owner que tem responsabilidades de Scrum Master, um Tech Lead que tem responsabilidades de Scrum Master, perfeito, pode funcionar. Mas em outras empresas, em outros cenários, em outros contextos, vai ser sim necessário um Scrum Master full time, pelo menos na minha humilde opinião. Valeu? Pessoas, essa foi a dica de hoje, esse foi o vídeo de hoje. Vejo vocês na próxima sprint. Até mais. Valeu!